queridas, eu Henrique, missionário e fundador da comunidade Anuncia-me, estou aqui para mais uma aula sobre os pecados capitais. Escreva para nós, compartilhe com mais pessoas e escreva dizendo o que você está achando, como é que nós estamos evoluindo para a nossa total conversão e santidade. Meu querido e minha querida, mais um pecado capital. Agora, eu acho que não tem nada a ver com você, não sei. A avareza. São Gregório Magno, sempre lembrando, e depois dele, São Tomás de Aquino, fez com que, na verdade, nós entendêssemos que o pecado capital de vanglória, ou vaidade, preguiça, inveja, gula, luxúria, ira, tudo que nós estamos falando, são os mais graves de todos, que abrem filhotes e filhos e filhas de outros pecados. Temos que examinar em nós mesmos, a raiz desses pecados que veio como fruto do pecado original e que foram se evoluindo na nossa vida. É evidente, é claro, que nós pecamos, que nos desviamos e nos afastamos de Deus, cada vez que atendemos a um bem sem ter a vontade de Deus, nós estamos nos afastando do bem maior. Isso então é a consequência fatal de um amor desordenado. O pecado capital, seja ele qual for, ele é fruto de um pecado, na verdade, de um amor que eu tenho, você tem, mas está desordenado, mal trabalhado, que brota da fonte do pecado e não da alegria do verdadeiro amor de Deus, porque Deus é amor. 1 São João, capítulo 4, versículo 8. Então é uma mortificação diária do egoísmo, do amor e da vontade própria, que são contrários à vontade de Deus. A concupiscência da carne é o desejo desordenado, irmãos, do que é ou de que parece útil à conservação minha. É desse amor então sensual da concupiscência que provém gula, vivem luxúria. Agora, isso é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é o desejo também desordenado do que agrada à minha vista. O luxo, a riqueza, o dinheiro, que nos proporciona bens terrenos. E é aí que nasce esse pecado, a avareza. O que é avareza? É uma pessoa mesquinha, miserável, pão dura, sovina, unha de fome, mão de vaca, tudo que a gente criou nesse mundo. Fulano é mão de vaca, né? Não abre a mão para nada. É avarento, sempre quer mais, embora já tenha muita coisa. É aquele que deixou dominar pela cobiça, que desenvolveu um apego descomedido ao dinheiro, à riqueza, aos bens materiais todos. É a parte mais sensível do corpo do homem, é o bolso, ou a bolsa para as mulheres. Principalmente se for para tirar algo, para entrar tudo bem. Não é? Avarentos, queremos mais, cada vez mais, queremos tudo. Né? Então, diz uma piada, que uma pessoa avarenta, é uma piadinha, ela é capaz de atravessar um rio, até um oceano, com um sorrisal, um sol de fruta, aí na mão, e não vai derreter. Ele consegue passar de tão fechado que é. Olha, o avarento sofre. Por quê? Sofre para tirar nos trocados do banco como se estivesse perdendo. Ele guarda o dinheiro, mas não quer mexer porque estivesse perdendo. Ele passa necessidade. Você conhece pessoas assim? Se vestem mal, comem mal, não passeiam, mas tem dinheiro. Isso não é um apego, isso é uma avareza, porque dá a impressão que se ela tirar um pouco de dinheiro para passear, comprar uma roupa diferente, ela estará perdendo uma parte dela e não do bem material. Também não gosta muito de festa, de levar presentes, principalmente aquelas que elas são obrigadas a levar presente. O avarento não consegue lidar com a ideia de presentear alguém para não gastar. Ou se ele dá algum presente, ele dá um presente tão insignificativo, tão simples, que qualquer pessoa que não tivesse nada poderia dar. Normalmente a gente encontra pessoas assim. Mesmo em excelente situação financeira, a pessoa avarenta, ela vive se queixando, se lamentando dos apertos da vida, está tão difícil, com uma espécie de precaução
contra algum pedido de ajuda de alguém. Antes que alguém peça, ela já reclama da situação apertada, para que as pessoas não peçam a sua ajuda. A pessoa avarenta não consegue ver ninguém que realmente precise da sua ajuda. E quando percebe a necessidade, evita esse comentário. Evita, né? De perguntar para a pessoa, posso te ajudar alguma coisa? Vai que a pessoa fala, ela tem que sair de si. Então, o avarento conhece bem, uma pessoa avarenta, ela conhece muito bem os verbos somar e multiplicar, mas odeia o verbo subtrair, porque se sente roubado quando também tem que dividir. A maior parte da preocupação do avarento não é só com o dinheiro que ganha, mas com o dinheiro que guarda. Tá entendendo? Não é com o dinheiro que ela ganha, com o dinheiro que ela guarda. Ela é avarenta. Ela se agarra a poupança como um náufrago num pedaço de tábua e não larga nunca. E não, quantas vezes você já ouviu dizer, você não vai levar isso no seu caixão. Às vezes o dono de uma fortuna quaquilonária, um velhinho muquirana, lembra dele? Personagem de Walt Disney? Tio Patinhas. Lembra dele? Em quase toda a revista que a gente leu no tempo da infância, aparecia esse velhinho dentro de uma caixa forte, um grande cofre, lotado de dinheiro, mergulhado no dinheiro com muita satisfação. Você deve lembrar disso. Aquele velho pato, ele vivia, na verdade, inúmeras aventuras tentando proteger a sua fortuna dos ladrões e com pouca habilidade para lidar com a família, que o Guinho, Zezinho e Lizinho iam pedir uma moedinha para dividir entre os três. Ora, então, nós vamos percebendo que o mundo foi criando coisas assim, de um pecado muito grave, né? Mas não é brincadeira isso. Não provoca a sua alegria. Porque a avareza não tem nada de engraçado. É um pecado que destrói a pessoa e o próximo. Aliás, essa é a tônica nos nossos dias. Tornar tudo uma grande diversão. E até o pecado virou diversão. A palavra avaro, que vem avareza, em sua origem latina significa ávido por cobre. Ávido por cobre. No grego, a palavra é usada por Jesus e pelos apóstolos como pleonexia, que significa uma implacável presunção de que as pessoas e as coisas, enfim, todo mundo existe para o benefício próprio do avarento. Querido e querida, por isso o avarento sente-se inseguro e tenta encontrar segurança de possuir e acumular cada vez mais. Você tem alguém na sua família assim? Às vezes a pessoa não cuida dela, nem da saúde, nem da vestimenta, nem do alimento. Ela não aproveita o que ela conquistou. Ela está preocupada em não gastar, é avarenta. Ora, querido, é assim que a palavra de Deus então me ensina a todos os avarentos, e talvez até alguns de nós, porque a avareza é uma idolatria do material, do dinheiro, do possuir. Se fomos ressuscitados com Cristo, não olhemos para as coisas da terra, diz a palavra de Deus, mas as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. A avareza, irmãos, ela consiste no desejo desordenado, um desejo desordenado dos bens materiais. Por ser uma ocasião de pecado, São Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Daí você perguntar, poxa, então se eu estou mais ou menos nessa situação, quais são os efeitos da avareza? Dureza de coração, primeira coisa que aparece. Sou duro de coração. Para com os mais necessitados, não aos ajudo, perco a sensibilidade para as desgraças daqueles que me procuram e estão perto de mim. Segundo, é uma atenção desordenada e um apego aos bens externos que impede que a tranquilidade e o sossego necessário cuide do meu interior. Estou sempre preocupado. A violência, a fraude, o embuste, a traição, a fim de conseguir ansiosamente o que desejo, são os efeitos de um coração avarento. A avareza, amados, é um pecado mais vergonhoso e degradante, visto que não subordina a minha vida de homem ou a sua às coisas superiores, ou aquelas que estão no nível da minha razão,
mas escraviza o meu coração. A avareza pode assumir diversas formas. Veja bem, a primeira, tocanhês, pequeno, sovina, que leva a pessoa a fugir de despesas razoáveis ou de resgatar tudo que tem para cuidar de si mesmo. Leva também a cobiça, em que procura acumular mais e mais riquezas por motivos egoístas, sem confiança na divina providência. A cobiça põe-se expressa a recomendação de Jesus, que está em Mateus 6, 25 a 34. A avareza é um pecado insaciável, que sempre quer mais e guardar, e guardar, e guardar, acumular, acumular. Ora, segundo o dicionário Aurélio, avareza significa excessivo e sórdido apego ao dinheiro. Falta de generosidade e total mesquinhez. Entende-se então por essa palavra sórdido, quem denota o emprego de meios degradantes, baixos para alcançar o seu fim. Corrompe e é corruptor. Você conhece alguém assim? A avareza está relacionado muito perto da cobiça. Ora, o lema para quem está na avareza é esse: quanto mais tenho, mais eu quero. Daí a gente pergunta, como é que eu vou combater essa ilusão? Como é que eu vou lutar contra a avareza que toma conta do meu coração? Tem pessoas que compram e correm atrás de coisas que nem precisam mais só porque o outro tem, são avarentos também de coisas materiais. Nós precisamos refletir muito importante sobre cada pecado. Tudo tem um limite, tudo é permitido, mas em tudo convém. Temos que lembrar dessas palavras. É claro que nós queremos ter um carro zero, não podemos, compramos um Fiat Uno. Não tem problema. Está andando? Que bom. Você faz a mesma viagem de um Mercedes, de um BMW. Ele é mais bonito, mais chique, tal, mas você também anda de carro, você nunca andou. Não fique passando a vida querendo o que os outros têm, cobiçando, invejando, e se torna avarento de guardar as coisas e não repartir com ninguém. Tem gente que não dá carona, sabe? É tão avarento com o seu carro que não quer que suje o carro. Isso é uma avareza muito grande, ele é meu, eu não reparto, eu não partilho. E mais, se eu puder ter mais coisa para guardar, eu vou guardar. O avarento não se contenta com pouco. Ele está sempre buscando mais. E é claro, é uma pessoa infeliz. Foi esse vício que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 10, que trouxe a desgraça àquele casal, Ananias e Safira. Liga lá, veja lá. Eles venderam um terreno, tudo se colocava em comum, mas naquele dia tiraram uma parte para eles, para não ficarem sem nada. Guardaram, avarentos. Como lutar contra a avareza? Essa é a pergunta. Para vencer a avareza, meu amado e minha amada, devemos considerar que tudo não se trata de palha seca nessa vida. Tudo passa. Que todos os dons que temos, sejam eles materiais, espirituais, nos foram dados de graça, que é a maior riqueza que nós temos. Contemplemos então o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu amor imenso pela pobreza e pelos mais humildes. O amor é demasiado aos bens, nos leva a sermos escravos e viver em torno desses bens. Lucas 16, 13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Vai odiar um e amar o outro. Ou há de aderir um, desprezar o outro. Não poder servir a Deus e ao dinheiro. Aí está. Qual é então a virtude? A força. Podemos perceber com a nossa vida que vai depender da presença, do desenvolvimento da virtude na nossa alma. Para que nós que tivemos mais ânimos nesse combate da avareza, Deus nos dá essa virtude da força, tudo posso naquele que me fortalece. Devemos resistir, quer dizer, permanecer firmes na fé, apesar dos ataques dos inimigos, até das nossas fraquezas pessoais, firmes na fé, firmes na oração. Devemos agir, ter forças, manifestar um espírito de iniciativa e de alegria na realização de um dever de Estado, perseverança no combate contra qualquer tipo de pecado, também contra orgulho, sensualidade e avareza.
Praticando atos de virtudes, nós podemos encontrar a força do Espírito Santo. Conseguiremos então, com a graça de Deus, vencer as tentações, fugir do querer ter mais do que o necessário, das ocasiões de pecado que nos chama toda a força para cairmos constantemente no mal. A virtude da força, meu querido, é a que nos sustentará, por exemplo, para que não cometamos injustiça com ninguém. A virtude da força haverá de nos ajudar a resistir a todas as propostas e as traições. Deu para perceber? Deu para analisar se nós estamos querendo também entrar para esse caminho da avareza? Contra a avareza, nós temos a virtude de sermos generosos. Virtude supõe que a pessoa possua a riqueza correspondente, como fruto do seu trabalho e honestidade. É a virtude dos ricos que ajuda as obras de misericórdia, entidades religiosas, comunidades como a nossa. É a virtude dos fiéis que ajuda a igreja no culto divino, o dízimo, as coletas. É também a virtude do pai que gasta o seu dinheiro para construir um patrimônio para os seus filhos, para a sua família. E, na verdade, a força do Espírito para combater a avareza é a virtude das obras de caridade para os que mais necessitam e os pobres que nada têm. Querido e querida, refletimos aqui algo muito importante. Temos que voltar a esses pecados constantemente. Temos mais um ainda para encerrar o nosso curso. Mas o mais importante é que não deixemos que nada tire-nos do caminho da retidão. Temos direito de querer coisas melhores, lutar por um padrão melhor de vida para os nossos filhos, nossa família, sem deixar de ajudar o próximo. Temos que comer o nosso alimento, arroz, feijão e jiló. Nós temos gula, que é o que nós podemos hoje, sem deixar de querer comer uma comida melhor amanhã, quando puder. Temos que desejar vencer como muitos que estão ao nosso lado venceram, sem morrer de inveja, ter ódio do que eles têm. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos torne cada vez mais santo, é um caminho de santidade, para sermos dignos do reino que Ele prepara para nós. Escreva-nos, mande seu recado, sua sugestão, compartilhe e vamos juntos vencer essa batalha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estaremos juntos na próxima aula, concluindo com a luxúria. Meu Deus, com a luxúria e as considerações finais. Um grande abraço desse fundador humilde e de toda a nossa família no Senhor. Amém.